Bom, vamos continuando com o nosso curso aqui. Na aula passada, né, a gente trabalhou em cima dessa query, onde a gente aprendeu algumas funções aí como soma, média, mínimo, máximo. Aprendemos a dividir, né, aprendemos aí também a função case para criar uma condição. Aí como filtrar usando where, group by, order by. E hoje a gente vai focar um pouco no join, né, como fazer um join. Quem trabalha aí com dados é acostumado a usar muito PROC-V em Excel, né? E quando a gente precisa fazer isso nas tabelas, né? Como que ela funciona? Será que é PROC-V também? Será que a gente usa um PROC-V aí? Ou será que eu pego as tabelas, baixo elas e depois faço um PROC-V nas planilhas? Como será que é a maneira aí mais otimizada para trabalhar com isso, né? Então hoje a gente vai ver isso. Eu vou apagar aqui a query que a gente tinha feito. Esse case não vou usar agora. E eu tenho aqui data, ID da loja e a soma de entrada, né? Eu tinha feito também uma quantidade de produto. Uma contagem distinta de produto, mas eu não vou usar aqui. Aqui eu vou usar todos os produtos. Eu quero saber o quanto eu recebi de cada produto. Então eu vou colocar um ID, produto. Eu não vou colocar um alias aqui nele, porque eu já vou usar o mesmo nome. Né? Poderia colocar só para padronizar aqui, mas não vou colocar. ID loja, deixar na ordem aqui, ID produto. Então eu vou sumarizar aqui agregando a esses três campos. Vou trazer o total de entrada por data, por ID de loja e por ID de produto. Vamos rodar aí e vamos ver qual vai ser o resultado. Pronto, esse é nosso resultado. Porém, qual é o problema que eu tenho aqui? Eu tenho o ID do produto, porém eu não sei que produto é esse. Produto 6, eu recebi 167, produto 8, 147. Mas que produto é esse? E quando eu olho aqui, ó, na minha tabela, eu não tenho um campo de nome. Eu não tenho como trazer esse nome. E isso eu tenho em uma outra tabela, que é a minha tabela de produto. Na minha tabela de produto, eu sei que eu tenho o ID do produto e o nome do produto. Eu vou fechar aqui e vou clicar em produto. Ele vai abrir uma janela lateral aqui. E aí eu sei, ó, que na tabela de ID de produto vai conter a mesma informação que eu tenho aqui, né, que vai ser a chave de busca, como se fosse um PROC-V mesmo. Então eu tenho o ID do produto aqui e o ID do produto aqui. Eu tenho o produto e tenho as categorias e tenho a imagem, custo, tenho tudo. Caso que eu quero saber qual que é o produto, para eu começar a fazer uma análise mais a fundo aqui. Você pode pegar o nome da tabela, se você achar complexo aqui, pegar todo o nome do projeto, que você tem que digitar o nome do projeto, o nome do sandbox, né? Você vai pegar aqui e digitar o nome do projeto, depois o nome do sandbox, depois o nome da tabela. Você pode fazer o seguinte, ó. Você clica aqui, como se fosse rodar uma query. Aí ele já vai dar o nome completo para você aqui, ó. Eu faria desse jeito. Já clicaria com Ctrl em cima, abriria aqui, ó, para eu saber quais são os campos. Já vou copiar esse nome, vou dar um Ctrl C, né? Vou fechar, não quero mais ele. Já peguei aqui. E aí a gente vai fazer um join. No caso, a informação que eu quero buscar está aqui nessa tabela, né, na esquerda, então vou pegar um left join, vou usar um left join. Ele vai pegar essa chave, vai buscar na tabela da direita e vai retornar os valores que ele encontra, certo? Onde eu vou adicionar isso? Eu vou vir aqui depois do from, vou dar um enter aqui, e bem embaixo do from, eu vou usar um left join. E aí eu tenho que usar a tabela que eu estou buscando, que eu acabei de copiar. É essa. Porém, eu preciso dar nomes para ela. Por quê? Criar alias para ela. Porque eu vou começar a criar o fluxo aqui de procura. Então, para a tabela de estoque, eu vou colocar o E, a letra E. Para a tabela de produto, o nome dela vai ser P.
E aí eu vou criar... Opa! Entrou uma função aqui. Eu vou criar a conexão, a procura. Eu vou usar aqui, vou chamar por on e na. E eu quero ID produto. Igual na coluna, ou na tabela P, o mesmo nome, ID produto. Pronto, digitei aqui, tá tudo junto, vamos separar, não é junto, tá? É tudo, você tem que separar ele aqui. E aí o que acontece aqui? Eu tenho os mesmos nomes da coluna, e é por isso que você precisa usar o alias aqui, para identificar qual é a tabela. Porque ele vai dar duplicidade, ó. Quando eu pego aqui, ó, ele mostra que a coluna ID produto tem nas duas. E eu tenho que destacar qual que eu quero aqui. Nessa consulta de cima, eu vou pôr aqui, ó. Eu quero a data, eu quero da coluna, do E. O ID loja, eu vou colocar do E também. ID produto, eu quero do E. Aqui também da tabela E. E movimentação é da tabela E. Não é na frente do SAM, é dentro aqui do campo. Ele já corrigiu. Então eu já criei um vínculo aqui. Ele criou uma chave, né? Uma procura, onde ele vai linkar o ID do produto da tabela E com o ID do produto da tabela P. E o que eu quero trazer da tabela P? Eu quero o produto, eu quero saber qual é o produto. Então, aqui em cima do sum, porque eu vou fazer uma soma sobre essa informação também, então eu vou colocar aqui, e da tabela P, eu quero o produto. Lembrando que ele vai pedir para adicionar na agregação aqui, ó. Eu tenho ID produto, ID loja, que tá ao contrário, eu achei que eu tinha corrigido aqui, não tem problema, é só porque eu prefiro manter a sequência. ID loja, ID produto, e agora P produto. E a gente vai ter que colocar aqui também a tabela que a gente está puxando. Aqui fica mais fácil identificar toda a sua query, tá? Quando eu passo aqui, ó, tá tudo certo. Vou executar essa query. Tá aí. A gente não tinha essa informação e agora, quando eu fiz o join, ele me trouxe. Então, vou passando aqui, ó. Vamos adicionar um order by para ficar mais fácil. Por loja. Como tá por produto, vai mostrar todos os produtos. Order by. Date, na verdade, e depois loja. Aqui. Vamos executar de novo. Aí a gente consegue ver mais mesclado aí, mais misturado os produtos. Ali ele tava meio que ele entendeu que a ordem era por produto. Pronto, aí ó. Produto 6, bermuda. Produto 8 é uma calça masculina. Produto 7 é uma calça slim. E assim por diante. Então, ele trouxe pra gente o produto. Posso trazer outro? Posso vir aqui, adicionar o P da tabela. Eu quero categoria. Adicionei a categoria. E aí um truque para você não precisar ficar escrevendo todas as colunas aqui, ó. Eu escrevo a query assim, ó, coluna a coluna. Então eu coloco uma abaixo da outra. Então eu posso agrupar pela linha que eu digitei. Então eu venho aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Eu posso colocar 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai reconhecer. E no order by aqui é a mesma coisa. Eu coloco 1, coloco 2, ele vai reconhecer a query para mim. Ó, tá carregando aqui, pronto. Vou executar. E tá aí. Ele me trouxe o produto e a categoria. Então, eu tenho roupas, acessórios aqui, calçados.
entre outros. A quantidade de entrada por tudo isso. Posso adicionar o valor aqui, o custo unitário, posso adicionar o preço unitário, posso adicionar o que for preciso. Aí eu tenho o ID da loja, mas eu não tenho aqui nessa planilha, nessas duas tabelas que a gente consultou, eu não tenho a informação de loja. Aí eu vou ensinar aqui, já vou aproveitar o mesmo material e vou fazer uma subquery. Vou fazer uma subquery para vocês entenderem também que dá para vocês fazerem esse tipo de tabela de consulta aqui no SQL, no BigQuery. Eu vou fechar aqui, ó, porque eu já usei. A minha query é essa e agora eu quero trazer o ID da loja. Eu quero saber qual que é o nome da loja, né? Da onde ela é, o bairro, qualquer coisa. Só que aí eu já vou aproveitar e mostrar como criar uma subquery. Eu tenho que chamar a função aqui, né? O if e dar um nome para essa tabela. Então, no caso, eu vou dar o nome dessa tabela de tabela 1, T1. Vou colocar aqui um alias para chamar, para dar o nome dessa tabela, né? Que vai ser T1. Eu vou fechar aqui, ó, o parênteses para fazer essa subquery. E eu acho que é como se eu chamasse uma nova query, ó. Select, vou colocar o asterisco aqui. E vou colocar from T1. Ou seja, essa subquery ela vai consultar, não lá dentro do banco de dados das tabelas que existem. Ela vai consultar nessa pré-consulta que a gente fez aqui. A gente criou uma tabela temporária aqui, digamos, né? Você está criando uma consulta, então você vai criar uma consulta da consulta. Por isso que ela se chama subquery. Vou executar aqui para vocês. Você vai ver que vai aparecer as mesmas informações, ó. Carregou aí pra gente as mesmas informações. Por quê? Eu não fiz nada, eu não fiz um where, não adicionei um join, não fiz nada de diferente. Não selecionei só uma coluna, eu poderia escrever só o nome da coluna, dtmove, iria me trazer só essa coluna, certo? Mas não, eu mantive a consulta original. E aí, usando esse esquema de subquery, vamos fazer um outro join, que é para a tabela nova que a gente quer. Então, eu tenho aqui, eu vou usar, eu quero o campo dtmove, eu quero todos os campos, então eu vou pôr um asterisco. E vou colocar um vírgula aqui, porque depois eu vou adicionar um campo. Vamos tirar sem vírgula, só para não ficar dando erro aqui na query. Ó. Vou fazer um novo left join. E aí eu vou fazer aqui, ó, da tabela loja. Vou dar o nome dessa tabela de L. Vamos pegar aqui, ó, o nome já o caminho inteiro dela, ó. Eu não preciso ficar digitando. Quando você usa muito um projeto aqui, você pega isso aqui e você vai escrevendo, né? Mas quando a gente não decorou, a gente vai pegar aqui e copia. Vou segurar o Ctrl para abrir a opção lá do lado. Posso fechar, não quero mais ela. Vou aqui na frente colocar a tabela e nomeei ela. Vou criar a conexão, certo? Qual que é a conexão dela? Então, eu vou querer on T1 ID loja igual o nome da tabela que a gente acabou de criar. A gente deu o nome dela de L, ponto, ID loja. Ele já vai reconhecer pra gente a conexão. Carregando aqui, ó, pronto. A gente já fez um outro join dentro de uma subquery. Aí, eu posso adicionar as colunas que eu quero. Eu já adicionei um asterisco aqui, porque eu quero todas. Quero todas aqui. Aí eu vou colocar um vírgula e vou adicionar L, loja, vírgula, L, ponto, bairro. Tá carregando aqui. Eu vou executar. Executei.
crescer aqui para ficar fácil a visualização. Ele me trouxe aqui, ó. Só que... Vou trazer aqui, pronto. Ele me duplicou as colunas. Por que ele me duplicou as colunas aqui, ó? Tem loja, bairro, loja 1 e bairro 1. Porque eu não agreguei. Essas duas colunas com as duas somas que eu tenho aqui, ó. Eu tenho uma soma aqui. Então ela não está agregada. Correto? Como que eu faço para acertar isso? Deixa eu comentar elas aqui, ó. Ctrl, ponto e vírgula. Ctrl, ponto e vírgula. Aí eu vou ter que colocar manualmente. Eu coloco aqui dt move, vírgula, id loja, vírgula, id produto, vírgula, produto, categoria e quantidade de... Opa, quantidade de entrada não. A gente vai somar a quantidade de entrada. Aí eu vou adicionar loja e bairro. E vou adicionar um sum de quantidade de entrada. Vou dar um nome. Quantidade de entrada. Aqui ela vai dar, algumas vai dar duplicada, né? Porque tem em outra tabela. Vamos ver quais que vão dar aqui. Acho que de produto também. Praticamente todas, né? Se certificar aqui não vai dar nada errado. Já adiciona aqui, ó, o caminho delas. Caramba, tô digitando tudo ao contrário. É T1.2, T1. Ponto. Isso aqui eu não preciso. E, como eu criei uma métrica de soma, eu tenho que fazer o group by. Posso digitar o nome de todas, ou posso vir aqui e contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tínhamos 5, adicionamos duas colunas. 3, 4, 5, 6, 7. Podemos usar o order by aqui também, mas não vou usar. Vou executar minha consulta. Tá aqui a nossa consulta. Agora não tem campos duplicados. A gente trouxe ele para cá. Então, ele também agrupou para a loja e para bairro. E aí, a gente linkou 3 tabelas. Usamos o join aqui para linkar 3 tabelas. E criamos uma subconsulta. Certo? Bom, outra maneira da gente trabalhar com isso aqui, a gente criou uma subconsulta. A subconsulta é uma tabela temporária, ela está aqui na consulta. Mas eu também posso criar uma tabela com essa consulta aqui. Né? Então, em vez de fazer uma consulta e uma subconsulta, porque eu posso querer utilizar essa primeira parte para outras análises, né? Tipo, eu preparei aqui essa tabela, ela vai me ajudar em outras análises, eu não preciso ficar fazendo o if toda hora, subquery. O que eu posso usar aqui, ó? Vamos copiar só essa tabela aqui, ó, só essa consulta, quer dizer, vamos dar um Ctrl C, para não apagar aqui o registro, eu vou adicionar aqui, ó, e vou colar. Vou adicionar aqui um create or replace table, certo? Aí eu preciso escolher onde eu vou salvar. Eu vou salvar aqui no projeto, ó, dominando o Looker. Tem que ser exatamente como tá. Vou dar um ponto e vou escolher o sandbox, no caso, Studio. Digitei Studio. Aí eu vou dar um ponto de novo e vou dar o nome da tabela. Vou dar o nome de tabela de T1. Certo? Coloquei aqui o nome da tabela T1. Vou abrir aqui o S. Pronto, digitei aí e vou pôr para executar.
Executando aqui. Pronto. Ele não trouxe um resultado aqui pra gente. Ele mostrou que a gente criou uma instrução de nova tabela. Se eu clicar aqui, eu posso acessar a tabela, como ele já apareceu aqui para mim também. Então, se eu clicar com os 3 pontinhos e query, ele vai aparecer aqui. Essa é a nova tabela. Então, eu vou dar um Ctrl C aqui rapidão. Vou voltar nessa consulta e vou apagar tudo isso. Eu tenho aqui essa tabela e vou substituir pela tabela que a gente criou. Pronto. Ó, a primeira consultinha nossa que saiu do zero, ó. Por quê? Eu estou consumindo mais dados. Eu criei uma tabela, estou criando os joins e isso processa mais dados nas nossas consultas aqui, tá? Cliquei. Tem uma tabela fixa, então não preciso criar uma query, uma subquery. Trouxe a tabela original, que a gente acabou de criar, ela vai ficar aqui, até eu dar um delete nela. E posso executar. Ah, essa tabela é uma tabela que ela atualiza de 5 em 5 horas, é uma tabela que atualiza diariamente ou semanalmente. Você tem as opções aqui, ó, de consultas programadas. Então, esse código que a gente escreveu aqui, ó, você pode copiar ele e criar uma rotina de automatizar a sua query. Então, todo dia, eu vou fazer isso numa próxima aula, só vou dar um overview aqui. Não na próxima aula, em uma das próximas aulas, tá? A gente pode pegar essa query, porque, por exemplo, você criou essa tabela e você fechou aqui, você não tem a consulta mais. Você criou a tabela, ela vai ficar lá, desatualizada para sempre. Então, você tem que salvar essa query. Também vou mostrar como salva as queries, tá? Mas também não nessa aula. E aí você pode criar uma consulta programada. Então, você vai pegar essa query, vai escolher vai fazer uma rotina lá do job e você quer que ele atualize de 5 em 5 horas. Então, a cada 5 horas, ele vai rodar esse código e essa tabela aqui, ó, do T1, vai ser atualizada. Então, você vai ter sempre dados automatizados, ou melhor, atualizados, tá ok? Voltando aqui, a gente tem a tabela que a gente rodou e deu o mesmo resultado, ó. O mesmo resultado que a gente tinha com a query e subquery. Só que agora, com uma consulta direta. Criamos uma tabela aí, nem estava no escopo do curso, tá? Mas eu achei que foi bom aproveitar aqui o ensejo para a gente criar. Para essa aula, o conteúdo vai ser esse. Para a próxima aula, a gente vai sair um pouquinho do BigQuery e vou mostrar para vocês como conectar lá no Looker. Né? Lembrando, o curso é Dominando o Looker Studio. A gente não pode perder muito o foco. Então, a gente vai pegar tudo isso que a gente aprendeu. Pô, gerei as bases, gerei as consultas, já fiz aqui um ETL, né? Limpei os dados. Como que eu vou jogar isso no Looker Studio e começar a criar análises, criar visualizações, criar relatórios, né? Então, a gente vai pular um pouco pro Looker. E aí, depois, a gente vai voltar aqui e aí eu vou ensinar como criar uma rotina de consulta, como você vai padronizar também essa rotina de consulta lá no Looker, porque o Looker também tem os timers dele para consulta, né? Você pode deixar de 5 em 5 minutos, de 30 em 30 minutos, uma vez por dia. E aí não adianta você ter um job aqui de hora em hora, sendo que no Looker Studio está configurado para atualizar a cada 24 horas, por exemplo. Então você está desperdiçando aí consumo de dados. Então eu vou mostrar isso e aí também como salvar as suas queries, porque a gente digita aqui as queries e elas vão se perder. Fechou aqui, ela se perde, entendeu? Então a gente pode salvar essas queries, tá ok?